Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Osborio e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. Supermercados limitam pacotes de arroz por cliente. Isso aconteceu em Sumaré, região de Campinas, interior de São Paulo. Tudo porque a inflação ficou 0,24% acima em agosto, maior taxa para o mês desde 2016, informou o IBGE. Alain Barbosa. A venda de produtos agropecuários para outros países é a principal responsável pelo aumento de preços dos produtos alimentícios no Brasil. Segundo a análise divulgada nessa semana pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, as exportações brasileiras de produtos do campo atingiram 213 mil toneladas em agosto, um aumento de 98% em relação ao mesmo período do ano passado. O preço dos alimentos deve continuar em alta e pode afetar política de juros, é o que informou o Banco Itaú. Instituto Butantan acredita que terá 46 milhões de doses da Coronavac. Tereza Klein. A afirmação é do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. A vacina está sendo desenvolvida pelo Instituto em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac Biotech. Desde o início dos testes no Brasil, em julho, não houve registro de reações adversas graves. O destaque foi feito por Dimas Covas após anúncio de suspensão dos testes da vacina de Oxford com a AstraZeneca. Um dos voluntários teria apresentado reação adversa, uma inflamação na medula. A vacina desenvolvida no Brasil não apenas tem se mostrado segura, sem causar complicações, como tem tido resultados positivos. DASA fará testes no Brasil de vacina contra a Covid-19, em desenvolvimento pela COVAX. Vamos a Brasília e as principais informações da capital federal com Alexandra Fiori. Felipe, por aqui, o plenário da Câmara aprovou a medida provisória que destina crédito extraordinário de 10 bilhões para o combate à pandemia da Covid-19. Os recursos serão destinados ao Fundo Nacional de Saúde, que vai repassá-los para estados e municípios. A MP foi editada em maio, boa parte dos recursos já foi distribuída, mas ainda há um restante. Se não for aprovada no Senado até o fim dessa semana, pode perder a validade. E o aumento dos preços dos alimentos foi minimizado pelo vice-presidente Mourão, que considerou sazonal apenas um reflexo da procura. O repórter Yuri Hudson tem os detalhes. O governo federal decidiu zerar a alíquota do imposto de importação para o arroz até 31 de dezembro deste ano. A medida é uma tentativa de aumentar a oferta do produto e conter a alta no preço do alimento. Essa disparada no valor de vários produtos da cesta básica tem preocupado o presidente da República, especialmente porque pode abalar a popularidade de Jair Bolsonaro. A opção encontrada pelo governo para tentar conter a alta foi zerar a alíquota. O presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Sanzovo Neto, esteve com Bolsonaro e disse ao presidente que o setor já faz sua parte, até amargando prejuízos. Segundo ele, a tentativa de aumentar a oferta é a melhor opção. Olha, a gente precisa esperar para ver. Quando esse produto começar a entrar, com certeza pode ser que já comece a haver redução do preço. E segue o desentendimento entre Guedes e Maia. O ministro reclamou das conversas do deputado com estados e municípios para a criação de um novo fundo que ele considera bilionário às custas da União na reforma tributária. Voltamos com Yuri Hudson. Mesmo tendo duas reformas importantes pela frente, Guedes sustentou que agora o diálogo é com a base aliada. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sempre nos ajudou em todas as reformas. Tivemos agora um ou outro desalinhamento, mas é natural. Meu recolhimento é só isso, não é nada pessoal, eu tenho muita gratidão. Só que agora eu estou, entre aspas, enquadrado num regime de comunicação política. Não quer dizer nem que vai ficar melhor, nem que pior. Eu acho até que vai ficar melhor. Eu realmente acredito que vai ficar melhor, até para o Rodrigo. Vai ter menos desgaste o Rodrigo, eu, todo mundo. Salário de professor de ensino médio é metade da média dos países ricos. Estudo da OCDE mostra que remuneração do país também é inferior à praticada no Chile. Diego Cigales e a Operação Lava Jato.
Felipe, advogados ligados à família Bolsonaro, ao ex-presidente Lula e ao governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foram alvos de uma nova fase da Operação Lava Jato durante esta quarta-feira. A operação, denominada Esquema, investiga desvios de aproximadamente 150 milhões de reais do Sistema S, ou seja, de entidades como Senai, Sesc e SESI. Os advogados envolvidos se pronunciaram e rechaçaram a possibilidade de irregularidades. Mais de 10 tremores de terra são registrados em menos de 24 horas em Caruaru. Direto de Salvador, Aline Costa. Felipe, os terremotos na região Nordeste seguem assustando moradores. Mais de 10 tremores de terra foram registrados em Caruaru, no agreste de Pernambuco, em menos de 24 horas. O último registrado nesta manhã teve magnitude de 2,5 graus na escala Richter. Os demais tiveram magnitude abaixo de 1,5. A Defesa Civil de Pernambuco já foi informada pelo Laboratório de Sismologia e segue acompanhando os fenômenos na região. Pelo menos por enquanto, Felipe, os abalos são considerados normais e de baixa intensidade. Justiça do Acre concede liminar ao goleiro Bruno Edir Gaia. Condenado a mais de 20 anos de prisão pela morte de Elisa Samúdio, o goleiro Bruno Fernandes poderá retirar a tornozeleira eletrônica 2 horas antes de jogos e treinamentos no Estrelão, o Rio Branco Futebol Clube. Pedido de liminar foi acatado pela Justiça do Acre, que havia determinado o uso ininterrupto da tornozeleira. Na terça, o jogador alegou ter se machucado durante o treino pelo uso do equipamento. Vamos ao Rio de Janeiro e o Flamengo, no caso Meninos do Ninho do Urubu, Daniele Esperon. Olha, Felipe, e-mails dão conta que o Flamengo já sabia dos problemas elétricos no Ninho do Urubu, que acarretaram na morte de 10 jovens da base do clube no dia 8 de fevereiro de 2019. Esses e-mails dão conta que houve uma vistoria 9 meses antes do ocorrido e indicava a necessidade de reparos emergenciais na parte elétrica, e as medidas não foram tomadas. Todos esses documentos estão em posse da Justiça. Polícia dos Estados Unidos atira em um menino com autismo após a mãe pedir ajuda. Caso aconteceu na cidade de Salt Lake City, no estado de Utah. Menino sofreu perfurações na bexiga, nos intestinos, no ombro e no tornozelo. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!